Estamos de volta na Hora da Verdade dessa noite, nesse papo gostoso, né, com o Lúcio Caminha, a gente falando de um assunto tão importante que é o trânsito em nossa cidade. E é importante a gente fala muito de trânsito, a educação no trânsito é uma coisa importante. E eu também acho muito importante a educação, e no país a gente faz educação tanto de uma maneira formal e tal, mas também a educação, e para aquelas pessoas que buscam também maior conhecimento, você encontra nos livros, né? E em Poços de Caldas você tem uma das maiores livrarias, redes de livrarias do Brasil, que é a Livraria Nobel, aqui em Poços de Caldas, na rua Rio de Janeiro, aberta de segunda a sábado, a partir das 9 até as 7 da noite. Por lá você encontra esse livro do Joe Girard, Como Vender Qualquer Coisa a Qualquer Um, né? Então vale a pena você adquirir, você que é ligado a um profissional de vendas. E está saindo uma coleção da Editora Globo, que eu acho importante, até porque esse livro é muito bonito, os livros, né? Esse livro e a série, né? O livro da psicologia e também as grandes ideias de todos os tempos, o livro da filosofia. Então, são livros que você encontra e muitos outros títulos lá na Livraria Nobel. Por lá também você encontra o meu livro, O Veracidade, encontra a venda lá. E hoje, ao final do programa, a gente vai estar sorteando para você aí. Inclusive, vou presentear esse exemplar aqui para o meu amigo Lúcio Caminha, que está nos atendendo aqui, vindo a esse bate-papo, um assunto tão importante. A Carminha ligou para a gente, obrigado Carminha, perguntando por que, diz ela, os faróis de Poços não são sincronizados. William, Carminha, nós temos sim, você tem a rua Assis Figueiredo, você tem a rua Rio Grande do Sul, você tem a Santa Catarina, que possui o sincronismo semáforo, você tem a João Pinheiro nos dois sentidos. A João Pinheiro, se você implementar uma velocidade que é a velocidade compatível para a via, que é 60 km por hora, você tem condição de pegar os sinais abertos. Só que nós temos aqui, nós já na audiência lá na Câmara Municipal, foi levantada essa questão, e o nosso interesse em fazer isso num espaço de tempo agora curto, nós já estamos até providenciando a compra dos equipamentos para essa função, é trocar algumas máquinas da área central, porque hoje o que acontece na área central? Nós temos equipamentos, controlador de semáforo, que são de 3 empresas diferentes. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos trocando esses equipamentos, colocando de uma marca só, para que você possa ter essa comunicação de dados. Então, você falar a mesma língua. Falar a mesma linguagem. Então, nós, trocando esses equipamentos, aí sim nós vamos ter que fazer, condição de fazer o funcionamento do semáforo em malha. O que é semáforos em malha? As vias no sentido, por exemplo, sentido leste-oeste, quando ele estiver aberto, todos os semáforos nesse sentido vão estar abertos. Quando eles estiverem fechados, o sentido norte-sul estarão todos abertos. Isso é o funcionamento em malha. Então, isso é a nossa intenção. É você trocar esses equipamentos para que você tenha condição de fazer esse sincronismo dessa ordem. Todos da leste-oeste abertos, todos da norte-sul fechados e assim vice-versa. Essa é a nossa intenção e esperamos, num curto espaço de tempo, estar tendo condição de proceder a essas mudanças. O João Carlos ligou para a gente também perguntando aqui, você disse aí que o número de motociclistas, né, de motos, na verdade, que tem em Poços de Caldas, são cerca de 16 mil, né? Ele faz uma pergunta aqui em relação à tabela de preços dos mototaxistas. Ele pergunta quem é que regula essa tabela, porque cada mototaxista cobra um preço, se existe uma tabela para isso. Existe um decreto municipal que regulamenta essa questão de tarifa de mototaxista e motoentregador. Nós vamos ter que fazer uma revisão, que já faz tempo que essa tabela foi implantada, que essa tarifa foi implantada, ela precisa ser revista, mas existe sim. E deixar aqui bem ciente aqui, do telespectador que nós... A pessoa que pega um mototáxi, por exemplo, que existe toda a regulamentação, ela pode pedir a tabela para o mototaxista? Pode, como você tem no táxi o taxímetro, que o taxista tem que ligar o taxímetro. A charrete, ela tem uma tabela ainda que é um transporte turístico, ela tem uma tabela também de tarifas que são cobradas nesse tipo de transporte, e o mototaxista também. Mas eu já vou adiante, William, em conversa com a associação, nós temos a associação agora que foi criada de mototaxista e motofretistas, e em conversa com eles, a intenção deles também pôr o mototaxímetro. Então,
implantar um mototaxímetro nessas motos. Aí acaba todo esse problema, porque você vai ter o valor já aferido no mototaxímetro e aquilo que apresentar o aparelho é aquilo que o usuário vai pagar. Isso já está em conversa com o sindicato, a associação representante da categoria, e nós vamos ter que fazer uma adequação na lei municipal, porque a lei municipal existe desde 2006 e agora a profissão de mototaxista também foi regulamentada pelo governo federal, há uns 3 anos atrás, 2 anos atrás. Então nós vamos ter que adequar a legislação municipal à legislação federal. E com isso aí nós vamos estamos conversando com eles para implementar essas mudanças que a gente entende que vai ser de grande valia para a população. Bem, a Regiane Munhoz participou via Facebook, ela perguntou se uma das soluções para a questão da área central em Poços de Caldas não seria o rodízio por placas, mas aí também o Rubens Caruso, jornalista, entrou no papo e disse que isso não funciona em São Paulo, por exemplo, não funcionou, e ele propõe uma outra coisa que é a questão do leito de ferrovia. Diz ele que existe um leito de ferrovia que vai do centro até a zona sul, menos poluente e tal, que é uma geração própria de energia, se essa solução não seria viável também para o trânsito em Poços de Caldas. Eu acho que todo transporte alternativo, Rubens, amigo nosso aí, a gente sempre conversa com relação aos assuntos de trânsito, todo transporte alternativo ele é bem-vindo para o trânsito. O ideal seria que você tivesse outra modalidade de transporte. A gente tem o monotrilho, que foi um projeto que ficou parado aí, que seria um projeto... O projeto inicial era para transporte mesmo de massa, né? Então, todo transporte que é alternativo, eu acho que isso contribui muito para o trânsito. Poços ainda é uma cidade pequena, mas tudo que você agregar ao trânsito seria interessante. Você incentivar também as ciclovias, né? Que você tem várias cidades que você tem o uso constante de bicicleta, é claro que a topografia dela não favorece muito você usar bicicleta. Você falou sobre isso, o Fábio Gregório, que faz na Trilha do Vinho aqui, ele falou que ele usa sim a ciclovia, mas é muito complicado andar em Poços de Caldas, porque a ciclovia não tem uma continuidade, você acaba por entrar na via pública mesmo, e aí a condição de segurança fica prejudicada, quer dizer, a ciclovia às vezes também não atende ainda essa demanda, né? Então, o que seria interessante? Se você tem a ciclovia aqui ao longo da Avenida João Pinheiro, e você poderia ter uma ligação com a Zona Sul. Você tem parte da Avenida Alcoa que você tem uma ciclovia, só que você tem um agravante, Poços é uma cidade de complicador físico, espaço físico difícil, você tem uma dificuldade para você implantar uma ciclovia aqui ao longo da Avenida Santo Antônio. Porque você vê, a Avenida Santo Antônio ela já está uma avenida com um trânsito bastante saturado. O ideal seria que você tivesse essa continuidade, essa ciclovia, passando aqui João Pinheiro, ligando a Avenida Santo Antônio à Zona Sul. Então, seria interessante, porque é onde também a topografia favorece esse tipo de transporte. Você tem outros locais aqui de grande aclive e declive que dificultam esse tipo de transporte. Mas esse local eu entendo que se você encontrar uma solução para a implantação de ciclovia ao longo da Santo Antônio, seria de grande valia, de grande uso pela população. Bem, muita gente ligando para a gente aí, a gente agradece. Ao final do programa a gente vai estar sorteando o livro Veracidade. A gente está conversando aqui com o Lúcio Caminha. Eu vou fechar esse bloco com a pergunta do Benedito, que ligou para a gente. Obrigado, Benedito. Ele diz o seguinte: na rua Capitão Afonso Junqueira estão sendo construídos grandes prédios e o trânsito ali já é um pouco complicado. Se o senhor já está pensando nisso, se existe solução ali para a rua Capitão Afonso Junqueira, já já a gente volta no Hora da Verdade de hoje. Não saia daí.